Nesse vídeo nós iremos comentar se teremos rombo fiscal no ano de 2023. O presidente do Banco Central brasileiro mandou um recado para o Lula e também trazer aqui o que está acontecendo e agitando o mercado nessa semana. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também estou deixando aí na descrição e no primeiro comentário fixado a biografia do Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Tem na versão digital, que eu estou lendo, e também na versão física. E antes de tratar a respeito de um eventual rombo fiscal em 2023 nas contas públicas brasileiras, trazer aqui o que está acontecendo com o mercado, a FTX pediu falência e o seu CEO renunciou ao cargo respectivo. Isso aqui já era algo esperado. Afinal, nós vimos que a Binance inicialmente iria comprar a FTX, que teve graves problemas de liquidação. No entanto, após realizar a due diligence, percebeu que não seria um negócio recuperável. É por conta disso que o mercado de criptomoedas está completamente agitado. O Bitcoin caindo mais de 10%, negociando novamente na casa dos 15 mil dólares. Algo que não acontecia já faz 2 anos. E muito embora a quebra da FTX não atinja os fundamentos do Bitcoin, o mercado fica assustado porque a FTX era até então a terceira maior corretora de criptomoedas do planeta, de tal modo que não haveria ali segurança na negociação via corretoras, causando ainda mais pressão por aqueles que exigem a regulação global de criptomoedas. Por isso a volatilidade em todas as criptomoedas, inclusive o Bitcoin. Ainda tivemos ali a publicação do resultado espetacular de Rumo, lucrou mais de 300 milhões de reais no trimestre. Isso aqui é uma alta de 505% na base anual. Lembrando que a Rumo é a empresa controlada ali da Cosan, uma das participações que nós temos na nossa carteira. Lembrando que não é nenhuma recomendação, sendo que a Rumo costuma lucrar ali entre 50 a 90 milhões de reais. Ela deu essa paulada de 300 milhões. Isso ocorreu porque ela viu a sua receita líquida saltar em mais de 50%, indo para vários bilhões de reais, quase 3 bilhões. Tudo por conta do maior volume transportado total. A companhia, além de aumentar de forma substancial a sua receita, também melhorou as suas margens, demonstrando eficiência. Teve aí também ganho com eficiência energética, mitigando seus custos. Tudo isso contribuiu para esse resultado excepcional de Rumo, que vem acumulando uma valorização aí nos últimos 12 meses de quase 20%. Não é uma companhia que paga dividendos, até mesmo a Cosan paga mais dividendos do que a Rumo, e ainda por cima você consegue o desconto de holding característico da Cosan. Apesar de a Rumo não ser a melhor das empresas do portfólio da Cosan, constitui um setor estratégico da economia e que, como nós estamos vendo, vem sendo bem administrado pela Rumo e pela Cosan. E o Itaú, ao contrário dos demais bancos, exceto ali Banco do Brasil, que é uma exceção, demonstrou um resultado surpreendente. Ao contrário do Bradesco, que despencou com uma queda forte na qualidade da carteira de crédito e aumento gigante nas provisões de devedores duvidosos, o que a gente também viu com o Santander, mas não na mesma proporção que ocorreu com o Bradesco, Itaú trouxe um resultado sólido nesse trimestre. Segundo consta do balanço, o Itaú ele cresceu carteira de crédito, mas sem muito apetite por riscos. O próprio CEO da companhia disse que não tem apetite em expandir linhas de maior risco, algo que não aconteceu com o Bradesco. A verdade é que o Bradesco concedeu crédito para a pessoa física sem controle de inadimplência, por isso teve um resultado tão ruim. Já o Itaú foi mais conservador e por isso conseguiu aí segurar resultados sólidos, sendo que o Itaú manteve um ROI satisfatório, não toda aquela queda absurda do Bradesco. E a princípio o que nós denotamos é o seguinte, que o apetite por crescimento do Bradesco acaba sendo muito maior hoje, de tal modo que o controle na hora de avaliar concessão de crédito não foi satisfatório. Sendo assim, Itaú mostra aí que é uma empresa de crescimento lento, mas que entrega resultado, consolidando-se aí como o maior banco privado do nosso país. E passando para o tema principal desse vídeo, hoje o Ibovespa subiu 2%, após aquela queda forte de 4% no dia 10. E o que está acontecendo? Commodities subindo, então o petróleo subiu, beneficiando aqui as ações de Petrobras, que também subiram, mas principalmente o Ibovespa foi puxado pela Vale, que subiu aqui quase 10%. Por outro lado, tivemos ali resultado insatisfatório de Magalu
que gerou essa queda de 14% nas cotações. IRB também caindo forte, quase 5%, negociado agora a 82 centavos. Mas no geral, o que está gerando, além dessa puxada da Vale, uma retomada do Ibovespa? Primeiro ponto, a queda de ontem foi causada pela PEC da transição, como está denominando o mercado. Há aqueles ainda que, em tom jocoso, se referem à PEC da Argentina, porque está havendo todo esse medo do mercado em relação a essa proposta de emenda à Constituição. É porque essa proposta ela prevê uma superação em bilhões de reais. A estimativa da equipe do Lula seria de mais de 175 bilhões de reais acima do teto de gastos do governo federal. O que seria esse teto de gasto? Em 2016 foi aprovada a emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional acrescentou à Constituição Federal o artigo 107 dos atos das disposições constitucionais transitórias. O que é isso aqui? É como se fosse uma norma temporária, mas muitas delas acabam não sendo. De qualquer forma, esse novo regime fiscal que institui o teto de gastos diz o seguinte: o limite da despesa primária do governo. O que é despesa primária? Sem ali considerar juros. Então, o limite da despesa primária deve ser o limite referente ao exercício imediatamente anterior, ou seja, o ano fiscal anterior. Então a gente pega qual foi a despesa de 2021, no caso de 2022, e no caso de 2023 a gente pega o ano fiscal de 2022, corrige pelo IPCA, que é o índice de inflação oficial do governo, e aí a gente tem esse limite. Quer dizer que em 2023 o governo não vai poder gastar mais do que o exercício fiscal anterior com a correção do IPCA. Isso aqui é uma medida para controle das contas públicas, para evitar o déficit e buscar ali pelo menos o superávit primário, que na história do país é bem volátil, há momentos de déficit, há momentos de superávit. E o que seria o superávit primário? Pegando-se aqui os dados do governo federal, eu tenho aqui essa tabelinha só para exemplificar para vocês. O que nós temos aqui no ano de 2021? Uma receita de 167 bilhões. Isso para o mês de julho. E 2022, 199 bi. De despesa, 158 bi aqui e 143 bi aqui. No final das contas, nós temos aqui um resultado de 19 bilhões de reais de saldo positivo, ou seja, a receita superou a despesa, sem considerar de novo os juros da dívida. Quando isso ocorre aqui, há o superávit, um resultado positivo. Isso aqui significa, entre aspas, que o governo fez a sua lição de casa ao não gastar mais do que arrecada. E isso vem acontecendo aqui nesses últimos 2 anos. Para você ter uma ideia, essa é uma última publicação aqui do Banco Central. O setor público consolidado registrou superávit primário de 10 bilhões de reais em setembro de 2022, ante um superávit de 12,9 bilhões em setembro do ano passado. Só há equilíbrio nas contas públicas quando há o superávit, ao menos primário. Lembrando que a política fiscal é um conceito econômico relevantíssimo para a economia, por isso os governos não podem ignorá-la. Até porque um governo que não respeita uma política fiscal que seja responsável, isso afasta investidores. Não há investidor que queira investir num país que não tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Isso acaba gerando em cadeia diversas consequências negativas, desemprego, menores investimentos e por assim vai. E aí, o medo do mercado é o fato dessa PEC da transição aparentemente não respeitar o critério de responsabilidade fiscal. Afinal, você vai simplesmente superar o teto hoje de gastos definido lá em 2016. Só que essa PEC foi adiada e esse adiamento gerou alta na Bolsa de Valores, porque daí o mercado tem uma certa esperança de essa PEC não passar tal como ela vai ser proposta ou sequer mesmo ser aprovada. O medo foi tão grande que, além da alta do dólar na data anterior, tivemos ali suspensão das negociações com os títulos do Tesouro Direto, e aqui os pré-fixados. Só ficou podendo ser negociados ali os títulos do Tesouro Selic. Essa suspensão ocorreu para suspender a oscilação da taxa de juros, teve uma disparada nos juros futuros. E aí então o Tesouro suspende as negociações, tal como se fosse ali um circuit breaker na Bolsa de Valores, para evitar essa volatilidade. Aqui dentro do site do Tesouro, ele voltou a negociar os pré-fixados, mas até um tempo atrás, até hoje, horas atrás, você só conseguiria negociar aqui o Tesouro Selic 2025 e 2027. E aí o arrefecimento do temor do mercado ocorreu por esse adiamento. Essa PEC inicialmente, ela pretende furar o teto de gastos para a manutenção do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, mantendo o valor de R$ 600, e tem outras promessas também, como por exemplo ali um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos
de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Além disso, o Lula ele quer garantir aumento real no salário mínimo, acima da inflação, e haveria a princípio um consenso de retirada da totalidade do Bolsa Família do teto de gastos. Então, a princípio, o hoje Auxílio Brasil ou Bolsa Família pode ser que seja retirado do teto de gastos. Cabendo ressaltar que o teto de gastos já possui suas exceções definidas na Constituição. Por exemplo, créditos extraordinários, transferências constitucionais obrigatórias aos entes federativos menores, despesas com aumento de capital das empresas estatais, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com realização das eleições, então despesa com eleição. E aí, então, a pretensão deles é incluir mais uma exceção, que seria o Bolsa Família. E esse adiamento é para uma negociação com o atual parlamento. Lembrando que grande parte dos parlamentares atuais não foram reeleitos, de tal modo que a negociação com eles fica mais fácil, digamos assim. Afinal, eles não têm compromisso com a próxima legislatura. É aquela ideia assim, o que eu vou perder agora? Sendo que uma proposta de emenda à Constituição não é nada fácil de ser aprovada, precisa de 3/5 dos votos dos parlamentares. Isso aí representa 60% de aprovação. Então não é nada fácil aprovar uma PEC. E aí nessa linha, o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, disse que o cumprimento da meta da inflação, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, depende do fiscal, da política fiscal, e a população sofreria com um desequilíbrio fiscal. Ele ressaltou ali que o mercado está sensível ao debate sobre as contas públicas. Ele destacou aí, por exemplo, que o governo deve sim olhar para o social, mas principalmente para o fiscal. Abre aspas. Se não tiver equilíbrio fiscal e começar a afetar outras variáveis, vai achar que fazendo um gasto adicional muito maior vai ajudar a sua casa a gerar emprego e atender a população carente, mas na realidade pode estar tendo o efeito oposto. Ainda ele destaca: se você desorganiza o mercado, diminui o investimento, gera instabilidade e acaba gerando desemprego. Essa é a equação que o governo tem que resolver e o Banco Central vai trabalhar junto. Ele destacou aqui que esse movimento de queda no mercado foi uma demonstração de sensibilidade em relação ao fiscal e que, muito embora o Banco Central e a sua presidência se refira ao presidente Jair Bolsonaro, se trata de um órgão técnico que possui hoje autonomia e que vai tentar cooperar no máximo que for possível com o atual governo eleito. E para quem ainda não entende o que é a autonomia do Banco Central, que muitos falam, ela veio garantida numa lei que entrou em vigor no ano de 2021. E essa lei é a Lei Complementar 179 de 2021. E o que ela traz aqui, por exemplo, a título de autonomia? Que o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ou seja, ele tem um mandato fixo, ele não pode ser exonerado a qualquer momento. Com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. Ou seja, o mandato do Campos Neto começou no terceiro ano do Bolsonaro, de tal modo que ele ainda tem mais 2 anos no governo Lula. E o Lula não vai poder exonerar o Campos Neto, que tem uma postura mais liberal. Tanto que os casos específicos de exoneração são a pedido ou em caso de enfermidade ou sentença penal, ou seja, casos graves, ou a próprio pedido do presidente do Banco Central. Mas como destacou ele aqui, apesar dessa autonomia, o órgão é técnico e apesar de alguma divergência com o atual governo eleito, ele vai cooperar no máximo que for possível. Mas deixando uma advertência aí para o Lula para se preocupar com o fiscal, que o mercado já está de olho. Já que, certamente, tal como prevista inicialmente, a PEC da transição geraria sim um desequilíbrio nas contas públicas e provavelmente geraria déficit fiscal para o ano de 2023, um rombo no geral. E precisamos lembrar que o mundo inteiro está sofrendo com as contas públicas e o Brasil não pode dar bobeira. Por exemplo, o ministro das Finanças do Reino Unido alerta para rombo considerável nas contas públicas ali do gigante europeu. Então, se a Europa está com essa dificuldade de controle das contas públicas, imagine o Brasil, que está conseguindo apresentar superávites, mas se o Brasil der mole, ele vai voltar a apresentar rombos consideráveis também. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acredita que a declaração do presidente do Banco Central foi razoável? Você acredita que teremos responsabilidade fiscal para o ano de 2023? Conta aqui pra mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!